Também ao Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãezinha Santíssima, que também envolva a nossa querida Fernanda em todo o seu amor, para que ela possa então nos passar tudo aquilo que ela preparou nesta noite. E assim, agradecidos que estamos, nós vamos fazendo a oração que Jesus nos ensinou, para que ela possa chegar até Deus nosso Pai em forma de agradecimento e retornar até nós em vibrações de muita harmonia, de muito equilíbrio, na certeza de que tudo vai transcorrer da melhor maneira possível na nossa aula desta noite. E assim nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim, então, nós damos por iniciado a nossa aula da noite de hoje, em nome dos benfeitores espirituais, de Jesus, nosso mestre e amigo, e de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, então, eu vou convidando o Gustavo, né, que ele seja também envolvido em muito carinho, para que ele possa, assim, fazer a leitura da noite de hoje, do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição número 26. E depois, Gustavo, se você quiser também, você pode fazer seus comentários. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa noite a todos. Lição 26. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nós transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Oi, Gustavo. Você quer fazer algum comentário, alguma frase que chamou assim sua atenção? Como eu estava comentando com meu amigo, né, que eu trabalhei junto, ele estava falando dessa pandemia, tudo, né? Eu falei, ele falou para mim assim, nossa, parece que a gente está indo para um abismo sem freio, desgovernado. Eu falei, não. Falei, é que a gente precisa ser mais, como é que eu posso falar? Caridoso, bondoso, né? Que eu tinha. Falei para ele, é só a gente demonstrar isso. Que hoje as pessoas, hoje, elas usam muitas máscaras, né? Eu tinha até comentado com ele. Então, essas máscaras estão sendo retiradas e realmente estão transparecendo o que elas são.
Então, hoje, são poucas pessoas que é bondosas, né? Então, eu falo, a gente precisa mesmo de mais luz, um sorriso, uma palavra de afeto. Isso que realmente, assim, tá faltando no mundo, né? Isso é É o isso. que, sim, chamou mais atenção, né? Uhum, isso mesmo. Eu queria também fazer uma observação nessa lição, porque eu achei essa lição assim, ela foi grande, ela é, né, grandiosa, muito preciosa, porque ela vem tratar dessa questão da felicidade, que a gente, os homens, né, estão sempre falando o que me faz feliz, o que é a felicidade e tudo mais, né? E o André vem aqui nessa lição e traz essas orientações para a gente tão grandiosas que faz a gente aí concluir que a felicidade vem o quê? Da simplicidade mesmo, né? E da objetividade como a gente enxerga a vida. Simplesmente isso, né? E a gente começa a complicar tanto às vezes, né? E ele vem mostrar para a gente o que realmente é importante para a gente ser feliz, porque os homens ainda acham que para ser feliz você precisa de poder, né? De uma posição social, você precisa de dinheiro, de aquisição de bens materiais, mas quando na verdade, e o André Luiz coloca assim muito bem, né? A gente precisa mesmo é de amor, como o Gustavo falou. A gente precisa se amar, né? Uns aos outros, a gente precisa amar a si próprio também. A lição fala para a gente ser humilde, que é extremamente importante essa virtude, a gente desenvolver isso a cada vez, fazer o bem, né, que tiver ao nosso alcance. E ele fala também da gente se conhecer, né, desse autoconhecimento, o desenvolvimento desse autoconhecimento, para a gente buscar, através desse conhecimento, nos melhorarmos, porque só nos conhecendo melhor é que a gente vai conseguir aí vencer as nossas más tendências, vencer esses nossos vícios que a gente traz aí de outras encarnações, né? E ele também fala na lição, eu entendo, para a gente aprender a perdoar, e perdoar não só... Vocês estão me ouvindo? Parece que travou. Mas não, perdoar não só o outro, né? Se perdoar, porque às vezes a gente toma uma decisão errada, ou a gente erra em alguma coisa, a gente fica martelando aquele erro. Então, eu vejo aqui que tem uma frase que ele fala, né? A gente identificou o erro, então a gente procura, se arrepende, daí a gente procura, então, reparar esse erro da melhor maneira possível, né? E a gente tem que saber agradecer, porque quando a gente é agradecido, a gente é extremamente feliz. E a gente tem tanto a agradecer, porque Deus nos proporciona tanta coisa, a gente tem que ser resignado, porque quando aceitamos as situações difíceis da vida, é melhor para nós. Nós não somos tão assim infelizes, porque a gente não se revolta quando a gente aceita, né? E ao contrário, a gente se fortalece. Enfim, essa lição eu acho que ela traz para a gente assim que a felicidade depende, né, da nossa evolução moral. E essa evolução depende mesmo de cada um de nós. E para finalizar, tem até uma colocação que é do codificador, de Kardec mesmo, que ele diz que a felicidade ela está na razão do progresso realizado. Então, é um momento da gente despertar que progresso, a gente está mesmo realizando esse progresso em busca da nossa evolução. E é um momento que é assim, bastante pertinente, né? Esse que a gente está vivendo, essa pandemia, né? E que a evolução, o codificador também fala que a felicidade, desculpe, ela é um atributo do espírito. Então, a gente tem que buscar, né? Tem que conquistar essa felicidade. Então, eu agradeço essa oportunidade. Você quer falar alguma coisa, Sandra? Eu posso passar para a Fê? Pode. Então, eu gostaria, então, nesse momento agora, muito obrigada, Gustavo, pela sua participação, e eu vou envolvendo a Fernanda mais uma vez em muito carinho, para que ela possa, então, trazer para nós tudo aquilo que ela preparou. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Rosana. Obrigada, Sandra. Boa noite para todo mundo. É uma alegria estar aqui. Muitos anos já de selfie, não é? Fazia tempo que a Rosana, a gente estava de novo junto na mesma classe, né, Rô? Muitos anos de mediúnico juntas. E esse assunto que vocês vão ver hoje aqui, ele é um assunto que, a princípio, pode parecer informação demais.
né, Sandra? É muita coisa, mas vai ser um assunto que vai ser retomado muitas e muitas vezes depois no mediúnico, depois em aprendizes. A gente vai sempre, de alguma forma, retomando esse assunto de fluidos, de cura, de princípio vital, porque isso está dentro dos fundamentos, não é, da doutrina, é um assunto que a gente precisa dominar, especialmente quando a gente entra aí na seara dos passes. Aí sim vocês vão ter que ter um domínio maior. Hoje é um primeiro contato, não é? Mas não se assustem, não se aflijam com o tanto de informações que tem lá. Tudo que tem nos slides, não é? Tem a referência bibliográfica ali no final e sai essencialmente da própria codificação. Então, vocês têm como acessar isso e também depois, se tiverem dúvida, alguma coisa, estou super à disposição. Quem precisar, é só chamar que a gente está aí, tá bom? E, olha, gente, eu não vou estar enxergando vocês por causa da tela, não é do slide. Se alguém precisar falar alguma coisa, não precisa levantar a mãozinha, porque eu também não vou enxergar a mãozinha, tá? Pode abrir o microfone e parar e perguntar na hora, porque é melhor assim do que esperar até o final. Então, não se aflijam de ficar esperando para perguntar, porque depois perde o ponto da pergunta e vocês nem lembram mais o que é. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta a princípio? Tá tudo certo, a gente pode começar. Rosana, você ia falar alguma coisa antes? Não. A Sandra, ou Fernanda, sabe, nós tivemos 2 aulas, tanto dos elementos do universo, quanto também a aula passada que foi citado também os mundos, os planetas, que você também vai abordar um pouco hoje. Então, já tiveram, assim, já estão familiarizados com a palavra fluidos, né? Então, já estão começando. Então, isso vai começando a despertar mesmo. E hoje você vai dar aí uma carga mais pesada das fontes. Vai entrar mais, né, profundamente, tá bom? E aí, a primeira coisa que é interessante vocês saberem, a gente vê muitos espíritos falando assim, eu senti um fluido, eu senti não sei o quê, né? Eu arrepio um fluido. A palavra não é fluido, é fluido, tá? Então, lembra do eu cuido? É fluido, é assim que a gente pronuncia. É interessante vocês saberem, não é? Porque de pequeno que se torce pepino, já fala, né? Então, já que vocês estão no primeiro básico, já saiam de agora sabendo que o certo é fluido e não fluido, tá bom? Então, vamos lá começar. Todo mundo tá vendo aí, né? Deixa eu diminuir a carinha de vocês aqui, porque senão eu não enxergo o slide. Então, a gente vai falar nessa aula essencialmente sobre princípio vital e sobre os fluidos. Eu vou começar por fluidos, porque eu acho que faz mais sentido para vocês entenderem o princípio vital lá na frente. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer para os alunos, não é? São esses autores clássicos que a gente tem na doutrina espírita, e que muitas vezes as pessoas mais jovens de doutrina não conhecem. Conhecem ali os livros, não é? Violetas da Janela, a Patrícia e toda aquele Antônio Carlos, que tem muitos livros, né? Os livros mais novos e os autores antigos, consagrados, e que são, assim, espetaculares, muitas pessoas não conhecem. Esse, apresento para quem nunca viu, é o Leon Denis, é um dos meus queridos, eu amo demais os livros do Leon Denis, a literatura dele é fantástica, ele foi contemporâneo de Kardec, e ele tem uma pegada, vamos dizer assim, filosófica, sabe? Então, os textos dele levam sempre para um cantinho assim mais filosófico. E o que é que ele fala para a gente num dos livros, especificamente no Invisível, quando ele vai falar desse assunto dos fluidos, ele diz assim: que o estudo dos fenômenos espíritas nos fez conhecer estados da matéria e condições de vida que a ciência havia longo tempo ignorado. Ficamos sabendo que, além do estado gasoso e mesmo do estado radiante descoberto por William Crookes, a matéria, tornada invisível e imponderável, se encontra sob formas cada vez mais sutis, que denominamos fluidos. À medida que se rarefaz, adquire novas propriedades e uma capacidade de irradiação
sempre crescente, tornando-se uma das formas de energia. Se a gente for pensar em Mesmer, não é, que já trabalhava ali, já estudava essa questão dessa irradiação, de alguma forma, do nosso corpo, não é, porque ele trabalhava com cura, e Kardec era um estudante de magnetismo, ele já estudava isso, a gente já sabe, então, que eles já tinham alguma noção, alguma ideia sobre fluido, que alguma coisa tinha, mas foi com a codificação em si, não é, que a gente veio tendo, através dos espíritos, a explicação de fenômenos que até então a matéria, não é, a ciência nossa desconhecia, porque são fluidos, não é, que estão em outro estado que a gente já vai ver e que fogem ao alcance de qualquer equipamento que a gente tenha hoje ou que a gente tivesse naquela época. Por isso, então, ele fala que a gente foi se dando conta, não é? E sabendo de outros princípios que poderiam explicar coisas que até então a ciência não entendia. E aí a gente tem o super famoso fluido cósmico universal, fluido cósmico, dependendo do livro que vocês forem olhar, vocês vão se deparar ali com um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa. Isso é extremamente importante vocês saberem. Definição de Kardec na Gênese, capítulo 14, gente. Se vocês quiserem ler a Gênese, é um livro fantástico. Por enquanto, não quer ler o livro inteiro, leia pelo menos capítulo 14, porque é o capítulo que trata de perispírito, é o capítulo que trata dos fluidos, é um capítulo importantíssimo na Gênese para a gente entender todo esse assunto. E o que é que Kardec fala? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Vocês devem ter visto isso na aula passada, que a gente tem, não é? A tal da trindade. Deus, não é? Princípio espiritual, princípio material. O princípio material está diretamente ligado ao fluido cósmico universal. Por quê? Porque é ele, nas suas infinitas modificações, variações, combinações, que vai dar origem a tudo que é matéria que a gente conhece e a matéria em estados que a gente não conhece, porque estão num estado de imponderabilidade. Então, o princípio espiritual, ao longo de toda a sua jornada, interagindo com esse princípio material, vai fazer com que esse princípio espiritual se desenvolva, não é? Vocês devem ter visto isso. E aí, o que acontece, gente? Uma vez eu li um exemplo do Richard Simonetti que eu achei muito fantástico. Eu li esse exemplo faz muitos e muitos anos, quando o Lego ainda era de tipo de uma pecinha só, não era esses Legos que a gente tem hoje, que tem milhares de peças, não é? Como que era? Qual era o exemplo dele? Ele falava assim, imagine aquela peça básica do Lego, que todo mundo já deve ter visto, né? Aquele brinquedo de encaixar. Aí ele fala assim, o fluido cósmico é como se fosse essa pecinha básica do Lego. E aí, dessa pecinha, a gente pode fazer uma árvore, a gente pode fazer um bonequinho, a gente pode fazer uma casa, a gente pode fazer uma piscina, a gente pode fazer uma flor, pode fazer qualquer coisa. Ou seja, dependendo do arranjo, da combinação que a gente faria com essas peças do Lego, a gente teria uma infinidade de coisas que a gente poderia criar. A mesma coisa, não é? Metaforicamente falando, acontece com o fluido cósmico universal, que seria essa pecinha básica, primeira, e a partir dessa pecinha, com as inúmeras transformações e combinações, a gente teria tudo o que a gente conhece de matéria e o que a gente sabe que existe, mas a gente não consegue acessar por uma limitação nossa, dos nossos aparelhos, do nosso organismo físico. Entendido até aí? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Podem abrir o microfone e falar, porque eu não estou vendo vocês. Eu só estou vendo a Sandra. Se a Sandra quiser falar fizer um ok assim, eu vejo aquela que está tudo bem, então. Então, tá bom, a gente segue. Então, esse fluido, gente, ele tem, não é? Segundo Kardec, segundo os espíritos, estados
diferentes. A gente teria um estado dele de eterização, ou seja, de imponderabilidade, que seria o estado mais, vamos dizer assim, puro dele. A gente vem caminhando até que tem um ponto intermediário, que isso se transforma em matéria tangível, que é o que a gente tem aqui, não é? A cadeira que vocês estão sentados, a cama que vocês estão apoiados, a mesinha que está aí na frente, que vira o estado de ponderabilidade, ou seja, que é uma coisa que a gente consegue medir, pesar. Então, esse fluido, ele pode transitar numa infinidade de estados que a gente nem imagina. E os fenômenos do mundo invisível, ou seja, não é, do plano espiritual, eles estão ligados aos fenômenos espirituais ou psíquicos, que é nesse estado mais de imponderabilidade, que a gente não consegue ver, não é? Então, esses fenômenos, eles se ligam ao mundo espiritual, aos fenômenos que a gente estuda no espiritismo, aos espíritos em si. Quando a gente pensa nesse fluido, nesse estado de ponderabilidade, ele é estudado aqui pela nossa ciência. São os fenômenos do mundo visível, são aqueles fenômenos que se estuda a gravidade, que se estuda a coesão, repulsão, atração, que são todas leis, não é, da natureza e que está tudo ligado a um único princípio. Nesse estado, não é, de eterização, ou seja, o mais sutil que ele pode estar, que ele possa estar, o fluido cósmico, ele não é uniforme, mas isso não quer dizer que ele deixe de ser etéreo, tá, gente? E aí ele sofre modificações bastante variadas em seu gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. A gente não saberia dizer quais e quantas e quais tipos de modificações ele passa, porque a gente não tem como acessar isso na nossa condição aqui de espíritos encarnados. Essas modificações constituem os fluidos diferentes que, se bem procedendo do mesmo princípio, estão dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos particulares do mundo invisível. Ou seja, a origem é única, não é? Dessas diferentes formas de apresentação dos fluidos. E por que elas são diferentes? Porque ele vai ser modificado, transformado de acordo com a necessidade da determinada situação. Vocês vão ver, quando vocês chegarem lá no Mediúnico, tem uma aula que chama assim, Laboratório do Mundo Invisível. E aí lá vocês vão ver como é que é feita, não é, a manipulação fluídica, por exemplo, para a criação de objetos, para a criação de hospitais, de qualquer coisa, tá? Aqui hoje a gente vai dar só uma palhinha para vocês sobre esse assunto. Os fluidos têm para os espíritos uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E isso, gente, é muito difícil para algumas pessoas conseguir entender esse conceito. Eu conheço espíritas de muitos anos de trabalho de desobsessão, que quando se deparam com esse tipo de informação em algum estudo, eles não conseguem entender, porque tem uma sensação de que o plano espiritual, ele é todo meio etéreo, como se você sentasse em nuvem, não é? Que se você sentasse numa cadeira, você ia passar pela cadeira, mas não é isso, porque o que pra gente é imponderável, porque está em outro nível de vibração, fora da nossa matéria grosseira, não é? Para eles isso é ponderável, eles manipulam isso, não é? A gente não vê nos filmes lá do André Luiz, e quando a gente lê também hospital, e prédio, e cachoeira, e árvore, e tudo isso, na verdade, coisas que são criações que existem, como que isso é criado? Isso é modificação do fluido cósmico universal. Lembrem da pecinha básica. Tudo isso é. O que Kardec fala? A única coisa espiritual é o princípio espiritual. Todo o resto deriva do fluido cósmico universal. Todo o resto é matéria mais sutil
ou mais grosseira, mas é matéria. Então, quando a gente pensa em plano espiritual, não pensem numa coisa etérea, que tudo fura, que a gente consegue passar por tudo. Não é isso, tá? São construções derivadas desse fluido, da transformação que esse fluido sofre. Os espíritos os elaboram, ou seja, né, elaboram esses fluidos, os combinam para produzirem efeitos determinados, gente. E vocês não pensem também que é uma coisa tão simples assim, eu vou fazer um palácio, não é? Eu vou chegar no plano espiritual, eu vou plasmar um palácio para mim. Não é uma coisa simples assim. Se vocês olharem a obra de André Luiz, e agora vai me faltar qual que é o livro, que eu não me lembro se é No Mundo Maior. Se você lembrar, Sandra, alguém lembrar aí, me dê a dica de que vai vir a manifestação de um mentor, de um plano muito mais elevado, e aí eles fizeram tipo uma redoma, assim, para esse espírito se manifestar. E aí eles pedem, não é, para os alunos, né, André Luiz naquela época ainda um aprendiz, para que eles plasmassem naquele ambiente, um ambiente muito agradável, de natureza. E aí, o que acontece? Ele dá um tempo para eles plasmarem isso, e depois o tempo tá um fiasco. Né? E aí, eles, né, tomam um puxão de orelha junto com todo mundo, falando que não, que eles tinham que realmente ter uma concentração mental para criar aquilo. Porque isso, gente, forma pensamento, né? Você está criando, é uma criação aquilo. Então, aí André Luiz fala que ele lembra das flores do jardim da casa dele, aí o outro ficou responsável pelo riacho, o outro ficou responsável pelo não sei o quê, e aí depois de um tempo, então, puf, não é? Aparece toda aquela formação dentro daquela cúpula, porque foi trabalho mental das pessoas, mas exigiu demais, muito esforço para aquilo. E aí a Tânia Luiz fala, se via até o vento balançando as folhas das árvores, tudo, não é? Mas não é uma coisa simples. Então, a gente precisa saber que existe toda essa manipulação, tudo isso, mas não é um negócio que, é assim que a gente faz, tá, gente? Então, a gente tem que ter essa clareza também no nosso conhecimento. Os fluidos mais próximos da materialidade, ou seja, os que são menos puros, compõem a atmosfera espiritual da Terra. E ainda que sutis e impalpáveis para nós, esses fluidos são de natureza grosseira se forem comparados aos fluidos etéreos das regiões superiores. Porque quanto mais superior, mais, vamos dizer assim, mais purificado isso vai ficando. A gente ainda está numa condição de muita materialidade, não é? Então, tudo que está aqui em volta da gente é muito mais denso. Eles formam o ambiente, não é? A atmosfera em que agem os espíritos. E a qualificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata. Por quê, gente? Porque provém de matéria. Embora uma matéria mais quintessenciada, ela não é espiritual. Por quê? A gente já sabe que de espiritual a gente só tem mesmo o princípio espiritual que vai dar origem ao espírito que a gente aqui através do seu progresso. Então, não é, né, como acabei de falar, não há nada de realmente espiritual senão a alma ou o princípio inteligente. Esses fluidos são assim designados por sua afinidade com os espíritos, por estarem mais eterizados, vamos dizer assim. Eles são a matéria do mundo espiritual. Outra coisa importante. Os fluidos espirituais, vocês vão ver isso depois quando falar de prece, quando falar de pensamento, de formar pensamento, vocês vão ver tudo isso daí mais para frente depois. Mas os fluidos são o veículo do pensamento. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais através do pensamento e da vontade. Leon Denis fala que as duas grandes potências da alma são o pensamento e a vontade. Então, né, hoje tanto se fala da força do pensamento, tudo isso é uma realidade. A gente cria, e os espíritos criam a partir disso. Através do pensamento e da vontade, os espíritos promovem mudanças perispirituais para serem reconhecidos.
A gente não vê isso, que de repente, eu conheci a Sandra nessa encarnação com essa cara de Sandra. Daqui a pouco, sei lá, daqui 200 anos a gente se encontra, ela vai estar com outra cara, e eu não vou saber quem é Sandra. E para ela, se por algum motivo ela quiser, não é? Falar comigo, se fazer reconhecida, ela já tem dessa condição mental, não é? Também não é assim, qualquer espírito em qualquer condição que consegue fazer essa modificação, ela pode retomar esse aspecto de Sandra, que é o que eu conheço hoje, e vir falar comigo. Então, não é? A gente é muito comum ver isso em reuniões e também a gente vê na literatura que os espíritos parecem remoçados depois de um tempo de desencarnado, tudo por quê? Porque é possível fazer essa transformação perispiritual, mas também, gente, de novo, não é uma coisa que a gente faça assim no estalar de dedos, tá? Não é nenhuma mágica. O pensamento também cria imagens fluídicas que se refletem no perispírito. Daí o motivo pelo qual os espíritos podem ver as nossas preocupações habituais, não é? Podem ver os nossos desejos, os nossos projetos, nossos propósitos, se são bons ou ruins. Porque, gente, você pode estar maquinando aqui dentro na sua cabeça, mas depois vocês vão aprender lá, não é? Formas, pensamentos e outras coisas. Todos os nossos pensamentos, eles têm uma animação, eles têm cor, eles têm forma, eles têm cheiro. E isso, Kardec fala lá na Gênese, eles como que se estampam, né? Como que se imprimem no nosso perispírito. Então, se você está lá maquinando uma ideia, pensando, dando corpo para aquela ideia, aquilo vai vamos dizer assim, se ganhando corpo mesmo, sabe? Vai ficando robusto aquilo, e isso vai ficando impregnado em volta da gente. E aí, quem tá lá e sintoniza com aquela nossa ideia, é um passinho para estar junto, não é? Então, o que é que a gente está deixando estampar aqui, que a gente acha que está escondidinho de todo mundo e não está? A gente está o tempo inteiro irradiando. Vocês vão ter depois aula de aura, não é? E vocês vão ver essas irradiações na aura. Como é que isso se processa? Então, é importante a gente já ter essa noção de que o pensamento se estampa aqui no nosso campo espiritual. Não é, gente? Lógico, eu tô com vontade de comer banana, acabou, esqueci. Não é que a banana vai ficar ali, entendeu? Mas se você tá com aquele pensamento recorrente, de repente de uma vingança, ou de qualquer outra coisa, mas que você tá sempre ali alimentando aquilo, isso de alguma forma vai se estampar, tá bom? E aí, então, os espíritos, não é? O que eles podem fazer com esses fluidos? Eles podem imprimir alguma direção para esse fluido, eles podem aglomerar, eles podem dispersar, eles podem combinar, eles podem fazer conjuntos dando determinada aparência, forma, cor, eles podem modificar as propriedades desses fluidos conforme as necessidades, eles podem, não é, através desse laboratório do plano espiritual, não é, fazer o que for necessário para aquele momento, sempre a partir do quê? Do pensamento e da vontade. Kardec até fala em alguma parte da Gênese lá, e acho que é no livro dos médiuns que ele fala isso, que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão, não é, e o martelo é para a gente aqui encarnado. Então, essa é a ferramenta deles pela qual eles atuam ali sobre os fluidos. E aí, outra coisa extremamente importante da gente falar sobre as qualidades dos fluidos. Como é que a gente sabe, né? A gente fala assim, entrei em um lugar, eu senti um negócio, me senti mal, me senti bem, o que é que acontece? Por que quando a gente toma um passe, a gente sente, né, aquela cachoeira, parece assim, não é? Aquela sensação boa, o que é que acontece quando a gente se sente assim, quando entra num lugar ou quando a gente toma um passe? Os fluidos em si, eles não possuem qualidades sui generis. Vamos dizer assim que ele fosse neutro, tá? Mas as adquirem no meio onde se elaboram. Elas se modificam pelos eflúvios desse meio. Ou seja, gente, as qualidades que os fluidos adquirem podem ser temporárias ou permanentes e os fazem especialmente apropriados à produção desse ou daquele efeito.
Uma vez eu vi uma palestra do Andrei Moreira e ele fez uma comparação meio assim. Ele falou assim, imagine uma jarra de água. A água está lá, naquele estado dela de água, não é? Sem cheiro, sem cor, sem nada. Aí você vai lá e joga um saquinho de tangue de laranja. Ela já virou um suco de laranja. Então, aquele estado que seria neutro foi modificado de acordo com o pozinho do suco de laranja. Se você jogasse um pozinho de suco de uva, ele ia ter se transformado em outra coisa. Então, esse fluido, vamos dizer assim, que é neutro, né, na qualidade dele, ele pode ser, vamos dizer assim, carregado de acordo com o que a gente imantar esse fluido. Então, sob o ponto de vista moral, o que esses fluidos podem ser, vamos dizer assim, carregados mesmo? Essa é uma palavra que a gente pode imaginar, não é? Então, sob o ponto de vista moral, os fluidos podem ter ali, carregando, né, sendo envolvido por ódio, por inveja, por ciúme, por orgulho, por egoísmo, por violência, por hipocrisia, por bondade, por benevolência, por amor, por caridade, por doçura. Então, dependendo de como a gente estiver pensando, sentindo, a gente vai envolver esses fluidos nessas qualidades morais. Porque é que quando a gente faz vibração, se fala assim, envolva, né, nossos fluidos, né, do coração nos seus melhores sentimentos. Porque a gente está irradiando isso. Se a gente está com raiva de alguém, a gente vai irradiar o nosso pensamento, não é? Toda essa nossa irradiação mental, com o quê? Com raiva, com ódio, com essas coisas. E isso chega, da mesma forma que chega a vibração positiva, tá? Porque a gente envolve os fluidos nessas qualidades. Sob o aspecto físico, esse fluido pode ser excitante, pode ser calmante, pode ser penetrante, pode ser astringente, irritante, dulcificante, suporífico, narcótico, tóxico, reparador, expulsivo. Pode ser um monte de coisa, gente, não é? Então, por que, por exemplo, num passe, a gente sente aquela calma? Porque esse fluido pode estar sendo ali envolvido nessa questão calmante, pode estar sendo envolvido, de repente, não é para deixar a pessoa com sono. Vocês talvez não tenham essa experiência, não é? Mas talvez a Sandra aqui, a Rô, com certeza, no trabalho de P3M, não é? De desobsessão, muitas vezes os espíritos são induzidos ao sono, não é verdade? Como que isso se passa? É um fluido calmante, é um fluido que vai ali provocar um sono na pessoa. E a gente sabe que os centros de força, não é, são ligados a determinadas zonas aqui e que podem ser trabalhados nesse sentido quando a gente quer algum efeito mais contundente em alguma área. Então, esses fluidos, eles sempre vão ser revestidos com o que a gente colocar neles, tá? E o que Kardec, então, fala? Que o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes, dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondente aos efeitos que eles produzem. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. A gente está o tempo inteiro irradiando. Por que tem aquela pessoa que você fala, eu amo ficar perto do fulano? Porque a irradiação dele é boa. Por que tem gente que chega perto e fala assim, nossa, eu me sinto mal perto de fulano? Por causa da irradiação dele. Como que a gente sente? Kardec fala na Gênese, pelos nossos poros perispirituais. É isso que ele fala. O perispírito é como uma esponja, então ele pode absorver isso. Como é que a gente absorve as energias, não é? De um passe e tudo. Porque a gente absorve isso. Não se esqueçam que a origem, o princípio é o mesmo, não é? Então tem essa afinidade, essa similaridade, por isso a gente consegue perceber essas coisas. Tá bom, gente? Desde que estes, ou seja, os fluidos, se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a das suas qualidades boas ou más.
o que é que a gente está irradiando aqui no nosso perispírito, na nossa aura. Vai depender do que tem aqui e do que tem aqui também. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica ao dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Lembrem-se, o que a gente falou? Que a atmosfera ali da Terra espiritual é formada por esses fluidos. Quando o espírito vai reencarnar no planeta, ele, vamos dizer assim, forma o seu perispírito com o quê? A partir dos elementos, não é? Daquela atmosfera espiritual da Terra. Então, percebe que a origem é a mesma? Por isso que a gente sente, porque tá tudo igual, tá? Tudo farinha do mesmo saco, como se diria. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confundem. Então, gente, a gente está o tempo inteiro meio que no processo de assimilação. A gente está irradiando e a gente está assimilando. E isso é constante. E o que a gente precisa fazer? Ah, eu senti um negócio assim? Como é que a gente se blinda? Não é? Com prece, com pensamento positivo, com oração, mantendo uma vibração boa. Porque a gente pode sentir, mas a gente não precisa entrar naquela faixa. Percebe a diferença? Porque a gente fala assim, eu não vou em tal lugar, porque, nossa, lá, porque falam palavrão, porque não vou entrar no bar, porque tem espírito. Gente, a gente está no mundo, mas a gente não precisa ser do mundo. E como que a gente age nessa situação? A gente pode entrar, a gente pode fazer caridade, a gente pode levar o socorro para qualquer lugar do planeta, sem necessariamente se deixar entrar na mesma faixa de vibração. Se a gente estiver numa vibração boa, a gente atua lá e vai sair ileso, certo? Então, a gente não precisa se preocupar com isso de forma nenhuma. A gente tem os nossos recursos para a gente, não é, se armar contra qualquer tipo de sensação ruim que a gente possa depois ficar carregando por conta disso. Atuando sobre esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, mas se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Por que quando a gente vai em tratamento espiritual para a saúde, eles falam que eles estão atuando primeiramente no perispírito e isso se reflete depois no corpo físico. Então, não é exceção de Jesus, não é? Desses grandes magnetizadores que só de encostar a mão, na verdade, conseguiam levar a cura, o modo, né, vamos dizer assim, o modus operandi, né, o mais comum de todos, vem sendo essa atuação no nosso perispírito e que isso vai se refletir no corpo físico. Então, é assim que acontece. Tá, gente? Depois vocês vão entender muito mais profundamente como é que se dá esse mecanismo do passe. Deixa eu perguntar agora aqui para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Tipo, super difícil de entender. Eu queria ouvir de vocês como que tá, gente. Não tenham vergonha de perguntar, por favor. Oi, é a Roberta. Na verdade, algumas coisas eu já tinha visto, então ainda é um pouco mais tranquilo, mas eu vou ser sincera, eu não consegui imaginar os fluidos sendo materializados. Não consegui compreender como isso pode acontecer. Até entendo os livros e fala, mas é estranho. Estranho, porque a gente não consegue ver esse estado de transformação, né, Roberta? A gente sabe que isso existe, isso está na codificação, está em todos os livros, mas vamos imaginar uma coisa bem grosseira,
que, na verdade, é uma coisa para a gente fazer a comparação, não é? Desse estado de transformação. Imagine, não é, uma água que está fervendo. Ela está água, ferve, vira vapor. Se você deixar uma tampinha ali, aquilo vai condensar e vai virar água de novo. Ele mudou de estado. Vapor a gente não vê, a não ser que você esteja ali olhando, né, em cima. Teoricamente, a água evapora inteira se você deixar ela destampada e a água sumiu. Ela deixou de existir? Não. Ela mudou de estado. Né? E a gente não pega, a gente não mede isso, sem estar num laboratório, alguma coisa assim. A mesma coisa, você coloca aquela água que é líquida no freezer, ela vai endurecer, vai virar gelo. Ela foi passando por uma mudança de estado que aí a gente consegue alcançar, porque está dentro da nossa capacidade visual de perceber. Agora, os fluidos em si, não é? Do jeito que a gente está pensando, quando que isso vira matéria, a gente não consegue perceber isso, Roberta, não se aflige, tá bom com isso? Porque a gente não vai conseguir perceber. O que a gente consegue perceber, por exemplo, naftalina, ela sofre o fenômeno lá, né, de sublimação, se eu bem me lembro da escola, do estado sólido, ela passa para o estado gasoso, não é? Então, ela some depois de um tempo. Quer dizer o quê? O que já fala, não é? Nada se perde, tudo se transforma de alguma forma. Então, esse fluido, ele vai se transformar. Vocês se lembram, por exemplo, lá, né, em Gênesis, quando Deus fala para o homem ali, não é? Do pó você veio, ao pó você retornará. A gente, não se constitui de elementos, tem esse corpo, e daqui a pouco esse corpo não existe mais. Esses elementos que constituem o nosso corpo não são diferentes dos elementos, por exemplo, de um animal, de uma planta, alguma coisa assim, não é? Mas ele retorna aquele grande, vamos dizer, aquele grande depósito que a gente tem dos elementos químicos aqui da Terra. E aí, quando for necessário, isso de alguma forma se recompõe, não é? E dá origem a outras coisas, mas o ponto da transformação, a gente não vai conseguir pegar isso daí. Infelizmente, nossa, que saco conseguir se ver, ia ser ótimo conseguir ver isso, né? O máximo que a gente consegue ver é ali a água, imagine isso, a água evaporando, ela não deixou de existir, ela simplesmente mudou de estado, ela virou um vapor, tá bom? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Até que horas que eu tenho, Sandra? Você pode ir até 25, por aí, tá ótimo. Quanto? 9h25? Isso. Ah, tá bom. Ah, mas se você acabar antes, sem problema nenhum, não tem problema, Uhum. tá? Não, vamos lá. Eu ainda tirei um monte de slide que eu falei, ai meu Deus, vai que não dá tempo, né? Porque a gente nunca sabe, tem classe que é super falante, tem classe que não fala nada, e daí então é melhor deixar um tempo sempre sobrando. A participação da classe virtual inibe um pouquinho, né? Porque as pessoas não ficam tão próximas, né? Uhum. E então isso acontece, mas eles vão perguntando, né, meninos? Sem problema, hein, gente? Por favor, estamos aqui para isso. A Rosana me pegou anos ali no Mediúnico dando aula e eu sempre falo, vocês não querem perguntar nada? Vocês têm certeza que vocês não querem perguntar nada? Não é? E minha filha assistia a aula junto, quando ninguém perguntava nada, falou assim, Mariana, você não tem nada para perguntar? Você não quer responder essa pergunta? Não é para matar a filha de vergonha na classe. Mas a gente gosta que vocês perguntem, porque é super bom. A gente está aqui por vocês, né? Não por outro motivo. Então, vamos lá, continuar. Agora a gente vai começar a falar, então, de princípio vital e seres orgânicos, depois seres inorgânicos. Gente, deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês sabem qual que é a diferença de princípio vital e princípio espiritual? Eu sei que vocês tiveram pouquíssima aula, mas
Isso é uma coisa, eu vou dizer para vocês, eu dou aula também em outros cursos, e eu estou dando aula já num curso de pessoal de aprendizes do Evangelho que já está há bastante tempo, já tem aluno que passou no mediúnico, tudo, então, gente que já vem estudando bastante tempo, e na semana passada eu fiz essa pergunta e ainda tem um monte de gente que se confunde. Vocês fazem ideia de qual que é a diferença de uma coisa para outra? É super normal as pessoas se confundirem com isso. Alguém quer arriscar com base do que viram na aula da semana passada? Se não quiserem arriscar, também não tem problema. É só para vocês saberem a diferença, tá, gente? Então, vou passar o slide e depois a gente retoma aqui a pergunta para ver se isso ficou claro para vocês. Então, a gente vai falar primeiro o que são seres orgânicos. Isso daí é o capítulo 4 lá do Livro dos Espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, tá? O que Kardec vai falar? Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Ou seja, a gente tem essa vitalidade, não é? Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Então, a gente tem aí, não é, os animais, as plantas e a gente. O que são agora os seres inorgânicos? São todos aqueles que carecem de vitalidade, de movimentos próprios. Eles se formam apenas pela agregação da matéria, tais como a água, os minerais, o ar, etc. Aí agora eu queria ouvir mesmo de vocês o chute que vocês acham dessas respostas, tá, gente? Eu quero ouvir os chutes mesmo, não é? A Sandra e a Rosana sabe, quando faz a preparação do A2, como que é? Faz a leitura do Livro dos Espíritos, e todo mundo que está ali naquela preparação do A2 já viu o Livro dos Espíritos 1 milhão de vezes na vida, e aí se faz a pergunta, fica todo mundo mudo assim, não é assim? Parece que nunca na vida viu aquela pergunta. Aí a pessoa faz assim, eu acho, não é verdade? Mas por que, gente? Porque assim, cada vez que a gente lê, estuda de novo o Livro dos Espíritos, parece que alguma coisa vai se acrescentando, não é? Então, às vezes, você está lendo uma pergunta, parece que realmente é pela primeira vez que você está lendo aquilo, porque coisas novas vão acrescentando no nosso conhecimento e, às vezes, dá até dúvida. Assim, mas será que é isso mesmo? Então, assim, eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham dessas respostas, tá, gente? Então, a pergunta número 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? O que vocês acham? A gente tem aqui os nossos elementos que estão aqui unidos. Nosso corpo não está se desmanchando, né, para todo lado. Tudo aqui existe, está numa coesão. Vai ficando meio despencado, mas está tudo coeso ainda, não é? Essa força que une a gente, né, nossos elementos, por exemplo, aos elementos de uma pedrinha, que também ali está coesa, que é um corpo ali inorgânico, é a mesma força que une isso, gente? Eu não estou nem vendo a cara de ninguém, pode só abrir o microfone e falar sim ou não, igual a brincadeira do foguete lá do Silvio Santos. Não? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim, mas estou na dúvida. Olha lá, sim, a lei de atração é a mesma para todos. Lembremos, não é? Que as leis são universais, elas regem, né, todo um equilíbrio. Então, a lei de atração é a mesma. Agora, outra pergunta. Há diferença entre a matéria dos corpos inorgânicos e a dos orgânicos e dos inorgânicos? Na matéria. A nossa matéria é a mesma ou é diferente, por exemplo, de uma pedra? Eu acho que é diferente. Alguém mais? Eu acho que é diferente também, apesar que eu errei a primeira. Tá tudo bem. Olha lá, a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos inorgânicos, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Lembra que a gente falou lá atrás que a gente pode
a gente tem os mesmos elementos químicos que, por exemplo, tem uma planta, que tem outras coisas. A formação é a mesma. O que muda aqui é que a gente tem algo a mais, né? Os orgânicos, essa nossa matéria, ela está animalizada, ela tem vida. E aí, qual que é a causa dessa animalização da matéria? Essa palavra é meio ruim, né? Parece que é uma coisa meio de bicho, assim, mas não é isso. É de ânima, de vida. Qual que é a causa dessa animalização da matéria? O fluido? O espírito. Vamos ver. A sua união com o princípio vital ou fluido vital é a mesma coisa, tá, gente? Aí outra coisa. Vai ter uma diferença aí desse negócio de espírito e princípio, depois a gente fala. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa dessa vitalidade? Essa é complicada. É difícil? Essa tá mais complicada. Vamos lá. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem este agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Pensem numa planta que vocês arrancam da terra, deixa de dar água, o que é que acontece? Ela morre. Morre. Por que que ela morre? O que é que não tem mais naquela planta que fez ela morrer? Esse princípio vital. Ele, sozinho, não é nada. Não é um serzinho que fica pulando lá, tá, gente? Ele não é vida, não é um bonequinho de vida que tá pulando só esperando encontrar alguém para ele pular em cima da vida. Não é isso. Ele é uma transformação do princípio do fluido cósmico universal, tá? Porque tudo é transformação dele. E ele, vamos dizer, que fica assim, latente, esperando que aquele ser que vai nascer, não é? Aquele ser orgânico que tem vida, o absorva, vamos dizer assim, tá? Que ele faça parte daquele ser e ali existe toda uma coisa atuando sobre a outra, aquele corpo atuando sobre aquele fluido, o fluido atuando sobre aquele corpo, que faz que então aquele corpo ganhe vida, tá bom, gente? O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Eu vou chutar um sim. Eu acho que Alguém sim. mais? Sim? Sim, ele é modificado segundo as espécies. Sim. É ele que lhes dá o movimento, a atividade e os distingue da matéria inerte. Ele é uma modificação do fluido cósmico universal. Então, assim, o princípio é o mesmo, vai ter a variação de acordo com a necessidade da espécie. E lembrem, da pecinha básica, lá do fluido cósmico universal, modificações foram feitas e deu origem ao princípio vital, ok? A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Vocês acham? É um atributo permanente. Vamos lá. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então, eu vou me imaginar que ele está ali quietinho, tá? Está ali, estado latente. Na hora que ele encontra, não é, com um corpo, aí a vida aparece. Certo, gente? É assim que acontece.
Aí a outra pergunta é, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente? Qual o agente vital, quando o agente vital não está unido ao corpo? E aí? Ele está em estado latente ou não? Quando ele não está unido em nenhum corpo? Você falou que sim. Eu acho que Sim, é isso, os espíritos respondem. E aí o Arilex, no livro do Sistema Nervoso à Mediunidade, diz assim, olha, é um elemento que apenas vivifica a matéria, mas não tem individualidade nem independência. Ele é absorvido do fluido universal e a ele volta após ter exercido o seu papel. Então, morreu a planta, morreu a gente, morreu o bicho. Não estamos falando de princípio espiritual, estamos falando aqui de princípio vital. Esse princípio vital volta aí, não é? Para o todo, para o fluido cósmico universal. E, por exemplo, a gente, não é? É um espírito aqui já constituído, com E maiúsculo, com livre-arbítrio, com consciência de si. A gente tem a nossa individualidade, a gente segue, tá, gente? Princípio vital só tem no ser encarnado. O ser desencarnado, o espírito desencarnado, não tem princípio vital. Princípio vital no nosso corpo, ele fica acumulado no nosso duplo etérico. Só para vocês saberem disso, vocês vão aprender lá no mediúnico, tá, gente? Então, ele fica acumulado no nosso duplo etérico. Então, ele, quando a gente desencarna, o que é que acontece? O que é que volta para o plano espiritual? Volta o conjunto espírito-perispírito, que são indissociáveis. O corpo vai ser enterrado, vai ser cremado, vai ser qualquer coisa, não é? Os elementos vão se decompor e o duplo etérico, não é? Que seria uma camada mais grosseira que a gente tem aqui também, ele se dispersa, ele se desfaz. Tá bom? Então, ele é um atributo dos seres encarnados da gente. Vamos pensar aqui, enquanto a gente estiver falando de ser humano. Esse duplo etérico armazena esse fluido vital. E por que que é importante a gente saber disso? Quando... Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu gosto de ver a carinha de vocês. Quando a gente vai na assistência espiritual, vocês já devem ter visto, não é? Ah, você vai receber, por exemplo, P1, P2. Ah, você vai receber um P3M, você vai receber um P, sei lá das quantas. O que acontece, gente? Esses P's, essas letras todas, têm todo um significado. Cada passe, não tem passe melhor, nem passe pior, nem passe mais forte, não tem nada, não existe isso, gente. O que existe é o passe adequado para a sua necessidade daquele momento, tá? Pessoas que têm algum tipo de comprometimento físico, seja uma doença, seja uma recuperação de uma doença também, seja um processo que a pessoa vai se preparar para uma cirurgia, está convalescente, alguma coisa assim, geralmente são oferecidos passes que a gente chama assim de magnéticos, não é? Por que magnéticos? São passes que, por exemplo, quando a gente vai lá na assistência e fala assim, você tem que tomar o P1, P2, o que acontece? Esse passe é dividido em duas partes. Uma parte seria um passe mais espiritual e a outra parte é o passe que a gente chama de magnético. E o que é isso? É a doação desse fluido animalizado do médium para o assistido. É isso que acontece. Por isso a necessidade do médium estar sempre atento aos pensamentos, ao que ele come, ao que ele bebe, tudo isso, porque isso passa na hora do passe. Tá bom, gente? Então, sempre que vocês verem qualquer coisa do tipo, passe magnético, magnetismo, magnetizador, o que é o Mesmer, o que é isso? Um magnetizador, por exemplo, poderoso, que nem foi o Mesmer, não é? Que ele magnetizava banheiras com água, as pessoas encostavam lá e saravam, ele magnetizava a árvore, as pessoas pegavam nas cordas que estavam amarrado naquela árvore e se curavam. O que é isso? Ele saturava esse meio, não é? Com aquele superabundância que ele tinha de fluido vital, né? Desse magnetismo, e isso se passava, era transmitido às outras pessoas e as pessoas se curavam com isso. Independente da pessoa saber de mediunidade, de acreditar em mentor, nada disso, porque isso é uma capacidade orgânica dela.
Se vocês forem consultar a Revista Espírita, Kardec tem vários artigos falando ali, nos 12 anos de Revista Espírita, quando ele fala de magnetismo, e aí ele diz o quê? Que o magnetizador, quando ele tem, não é, essa capacidade dele mesmo transmitir toda essa carga fluídica dele vamos dizer, de saúde, não é? Porque é aquela fluido vital que ele está transmitindo ali, quando os mentores veem que ele está imbuído dessa boa vontade de ajudar alguém que está doente, o que é que os mentores fazem? Eles, não é, meio que dão um gás ali naquela doação fluídica dele, para que ele transmita aquilo até de forma mais eficaz para a pessoa receber, tá? Então, isso, gente, essa coisa magnética, que um dos termos que se usa também como sinônimo de fluido espiritual é fluido magnético. Então, vocês podem encontrar esses diferentes nomes na literatura, mas vai estar tudo falando da mesma coisa. É essa carga de vitalidade que a gente tem no nosso corpo e que é possível que a gente transmita isso, por exemplo, para outra pessoa através do passe. Tudo certo aqui, gente? Eu acho que eu gosto de explicar essas coisas para vocês, mesmo estando muito longe do mediúnico, porque faz sentido. Se vocês entenderem por que serve isso, por que é que vocês estão aprendendo isso, é mais fácil de guardar a informação, não é? Porque se não faz sentido, se perde isso. Então, lembrem, princípio vital, fluido magnético, tem tudo a ver com os passes magnéticos da casa espírita. Alguma pergunta? O fluido é a mesma coisa que a vibração ou são coisas diferentes? Quando a gente vibra, a gente está envolvendo, não é, essas nossas vibrações, esses fluidos, naquelas qualidades morais que a gente falou ali, não é? De amor, de tranquilidade, pode ter características físicas também. Tudo isso é vibração, não é? Tudo a gente está envolvendo. Quando a gente vai dar um passe, gente, tem um slide que vai falar disso, assim, a gente tem que estar imbuído de toda a nossa boa vontade, de todo o nosso coração, que é para a gente carregar, não é tudo que a gente vai colocar ali naquela pessoa, a vibração de bom desejo, de que ela se melhore mesmo, de que ela fique bem, porque tudo isso cresce quando a gente tem essa boa vontade do coração, essa firme vontade de atuar dessa forma. Então, a vibração a gente está emitindo também, tá? Quem que perguntou foi Mariana? Não me lembro. Oi, fui eu. Eu quem, Mariana? Então, a gente está o tempo inteiro emitindo essa irradiação fluídica. Lembra que a gente viu lá atrás? A gente está sempre emitindo isso. E aí a questão é, lembre, esses fluidos são neutros a princípio. Como é que a gente está carregando esse fluido? Com que qualidades a gente está colocando neles? Tá entendi, bom? muito obrigada. Imagina. Então, vamos lá. E aí, gente, a causa da vida e da morte. Da vida a gente já viu que é a associação com esse princípio vital. Então, agora eu quero saber de vocês qual que é a causa da morte nos seres orgânicos. Por que a gente morre? Pode ser por uma desassociação Desassociação do quê? do princípio vital? Tem a ver. Acho que é que nem o exemplo da água e da planta. Faltou algum do essencial, do composto do vital, e aí é por isso que a gente morre. Vamos ver. A causa da morte é a exaustão dos órgãos. Então, quando deu, entendeu? Coração parou, né? Quando você fala assim, falência múltipla dos órgãos, o que acontece? O corpo não tem mais condições de oferecer, vamos dizer assim, um ambiente propício para que esse princípio vital fique circulando nele. Certo, gente? É isso que acontece. Olha só, aí Kardec fala assim, pode-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, e se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Pensem assim sei lá, numa batedeira,
que vocês vão ligar na tomada e a batedeira, né, ela é animada ali pela eletricidade e ela funciona. Se o motor dela queimou, vocês podem ligar na tomada que vocês quiserem, mexer no botão de liga e desliga quantas vezes quiser, que aquela eletricidade não vai circular naquela batedeira porque está queimado, certo? Então, ela não vai funcionar. A mesma coisa, se nosso coração pifou, não é? Rim pifou tudo, não existe mais essa condição, vamos dizer assim, de circulação desse princípio vital, e aí a morte acontece porque existiu uma exaustão dos órgãos. Aí a gente pode dizer que existe essa dissociação, não é? Porque o que vai acontecer? O corpo vai se desintegrar ali, da forma como a natureza prevê, não é? E o nosso princípio vital vai, então, retornar, que é essa pergunta: em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Que massa? Lá do fluido cósmico universal, tá bom? Quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes mais o movimento da vida e o ser morre. A quantidade de fluido vital é a mesma em todos os seres orgânicos. Oh, meu Deus. É isso mesmo? Peraí. A quantidade de fluido vital é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies, é isso aí. Mas não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Gente, eu tô achando que eu esqueci de colocar, não é a mesma. Mas eu vou conferir, depois eu olho esse slide aqui para vocês, tá bom? Ela vai variar segundo a espécie e de indivíduo para indivíduo também varia, tá, gente? Então, há aquelas pessoas que têm, assim, uma super abundância de vida, que são super elétricas, agitadas, cheias, né, de vida, e tem aquelas pessoas que são mais, né, mais tranquilinhas, assim, mais, parece que menos, não é? Então, Kardec diz que isso se deve à quantidade de fluido vital. E que esse fluido vital, ele também vai se esgotando, não é? Por causa dos nossos próprios processos do metabolismo, tudo isso, e a gente precisa repor isso de alguma forma, por exemplo, através da alimentação, através do passe. Então, a gente consegue, não é? E repondo isso, e ninguém precisa se preocupar, gente, porque ninguém vai morrer por causa disso, né? Gastei fluido vital demais, não é isso? Não é? A natureza sabe como repor isso na gente, não é? E a gente tem essas, por exemplo, formas, por exemplo, numa necessária, não é? Numa doença, alguma coisa assim, através dos passes, a gente acaba recebendo uma carguinha extra aí. E lá na frente do Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 427, tem essa pergunta: qual a natureza do agente chamado fluido magnético? É a mesma coisa, ó lá. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. E aí, só para falar para vocês do fluido magnético, que Edgar Armond fala para a gente. Isso aí é um livro bem conhecido de quem já fez mediúnico. Edgar Armond fala que o fluido advindo de uma pessoa encarnada nada mais é que magnetismo humano, emanação de matéria orgânica, força animal existente ou decorrente da atividade das células que formam o corpo físico. E foi o que a gente já falou, não é? Está diretamente ligado a esse fluido vital que a gente tem. E Leon Denis vai falar assim: existe em nós um foco invisível, cujas radiações variam de intensidade e amplitude conforme nossas disposições mentais. A vontade pode lhes comunicar propriedades especiais. Nisso reside o poder curativo dos magnetizadores, ou seja, vontade na hora de dar o passe, vontade de fazer o bem, vontade de fazer aquilo é essencial. A vontade de aliviar, de curar, comunica ao fluido magnético propriedades curativas. Isso é essencial quando a gente vai dar o passe. E aí ele fala dessa forma super bonita: não penetreis, pois, nesse domínio do magnetismo sem a pureza de coração e a caridade. Nunca ponhais em ação as forças magnéticas sem lhe acrescentar o impulso da prece e um pensamento de amor sincero por vossos semelhantes. Assim, procedendo, estabelecereis a harmonia de vossos fluidos com o dinamismo divino e tornareis sua ação mais profunda e eficaz.
Então, sem amor, gente, a gente não consegue fazer nada disso. E aqui a gente termina a nossa parte da doutrina, vamos dizer assim, da parte, né, mais, não a parte evangélica. Alguma pergunta sobre isso? Só para a gente já partir para o nosso aquele finalzinho. slide que você teve dúvida, que é exatamente aquilo que está escrito mesmo. É aquilo mesmo, né? É o mesmo. É o mesmo. O que vai acontecer é isso, você pode diminuí-lo ou aumentá-lo, dependendo de como você usa isso, não é? Então, se você se desgasta ao longo da vida... A quantidade, é isso. Se você por exemplo, os vícios, se você é dado aos vícios, se você começa, você vai perdendo. Vai queimando isso, né? Vamos dizer assim, né? Você ganha uma quantidade para todo aquele tempo de vida já proposto. Mas você pode encurtá-lo, por quê? Porque você se dá aos vícios, você se dá aos pensamentos negativos. Isso tudo vai diminuindo os seus fluidos vital. Vamos imaginar assim, um carro, não é? Que é novo e você abusa do carro, acaba com o motor, você diminui a vida útil dele. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente, é isso aí. É isso aí. Então, agora fiquei em dúvida. O quê? Porque aqui no Livro dos Espíritos, ó, realmente faltou a palavra não lá no seu texto. Então, por isso que eu achei estranho, foi isso que eu ia olhar depois no livro, eu falei, então na hora que eu digitei, eu escrevi errado, eu vou então tem o não aí, né? Não é a mesma. Exatamente, não é a mesma. Muito obrigada. Na 66, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos. Não, mas é a quantidade. Sim. A quantidade aqui, vai depender a quantidade daquilo que ele tem, que ele vai receber para o tempo dele já proposto de vida, para tudo mais. Tinha, só que vai variar de um ser para o outro, né? A quantidade de fluido vital, então, não é a mesma em todos os seres orgânicos, é isso, né? Isso mesmo. Muito obrigada, porque na hora que eu li, eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, escrevi, faltou alguma coisa, obrigada. É mesmo por isso, porque todos nós temos uma programação, todos nós temos já um tempo, então, dependendo daquilo que a gente vai desenvolver, a gente vai precisar de mais ou de menos, não é? Então, a quantidade realmente vai mudar, tá certo? Gente, não passa, então, esse PDF aí que eu vou arrumar. Vou botar esse não aqui que eu esqueci, tá? E aí eu mando de novo para vocês, certo? Então, vamos agora para a nossa última parte, que fala da progressão dos mundos, gente, que não é novidade para ninguém, não é isso que a gente tem passado, porque aqui vocês vão ter depois, lá na metade do básico, vocês vão aprender sobre as leis, e vocês vão ver que existe ali a lei do progresso, que é uma lei divina, uma lei natural. Então, tudo progride. A gente querendo ou não, ninguém vai ficar parado para sempre, a gente pode ter preguiça, mas a gente vai para frente, porque essa é uma lei divina. Então, o que acontece, não é? Todo mundo, tudo o que está aqui está submetido de alguma forma a essa lei de evolução, a essa lei de progresso. E muitas vezes, para que a gente progrida, tem que agir a lei da destruição, para que as coisas se modifiquem, para que as coisas cresçam, para que as coisas se melhorem, e aí a gente vai, passinho a passinho, chegando em estados cada vez mais perfeitos, dentro do que é possível, não é? E os seres, nós sabemos, não é novidade para ninguém aqui, evoluem moralmente, não é? A gente evoluiu fisicamente também, quando a gente vê, não é? A progressão. Como que acontece, gente? Vocês depois vão ver isso. A gente passa por todos os reinos, desde a nossa formação ali como mônada, não é? Como aquele princípiozinho ali espiritual, a gente vai evoluindo através dos reinos, então a gente vai evoluindo enquanto espírito, não é? Todo o tempo ali a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai evoluindo na nossa constituição, a gente vai evoluindo o planeta enquanto matéria, porque se a gente for pensar na formação, por exemplo, do universo, do planeta, como que era o planeta quando ele foi criado, não é?
essas grandes eras de gelo, de grandes chuvas, depois de temperaturas quentes, tudo isso fez com que a Terra fosse sempre do jeito que ela é hoje? Não é. A gente conhece isso hoje porque ela, há quantos milhões de anos atrás, foi criada e vem sendo evoluída, transformada, modificada, dando condições para aqueles seres habitarem de acordo com a necessidade deles naquele momento. Então, lá atrás, a gente tinha um planeta muito mais, vamos dizer assim, primitivo, mas que era a condição ideal para as pessoas, para os animais, para as plantas, que necessitavam daquela condição naquele momento. Hoje a gente se encontra nesse planeta, nessa condição evolutiva dele, tanto fisicamente falando quanto moralmente falando, porque é aqui que a gente tem a afinidade para viver hoje. E esse planeta vai continuar se modificando fisicamente, não é? A gente vê grandes... Agora a gente ainda tem lá onde que é? Na Islândia, onde que é? Que tem um vulcão que entrou em erupção depois de 800 anos, não é? Então, esse planeta não está morto, ele não está parado. Existe toda uma movimentação que vai continuar acontecendo e, paralelamente a isso, tem a nossa evolução enquanto espírito, evolução moral, que vai melhorando também. Então, a gente tem, querendo ou não, a evolução tanto dos mundos quanto da gente também. E aí, lá no Evangelho, a gente tem essa frase que diz assim para a gente: quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomaram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. A gente não consegue, quando a gente vê esses programas de televisão que mostram essas tribos, não é? Vivendo em condição que nunca viram uma televisão na vida, nunca viram nada, a gente fala assim, meu Deus, como alguém pode viver numa condição dessa? Não é? Hoje, a gente vivendo nessa nossa condição, a gente não consegue imaginar. Agora, lá atrás, nossas outras encarnações muito lá atrás, a gente não faz ideia do que era. Mas certamente era o que era necessário para a gente naquele momento, não é? E daqui para frente, a gente continua evoluindo e a gente vai mudar, não é? Tudo marcha para esse progresso, porque isso é uma lei divina, a gente querendo ou não. E a gente sabe que hoje a gente está passando paulatinamente para um mundo de regeneração, saindo de prova e expiação para um de regeneração. Quando a gente olha lá na Gênese, Kardec já falava disso, 100 e tantos anos lá atrás. Então, não é agora, porque vê o coronavírus, que vai virar tudo, vai mudar tudo da noite para o dia. Não é isso, gente. Não é? Não vai acontecer isso. São processos. Como Kardec falou aí, não é verdade? São mudanças que para essa geração são imperceptíveis. A gente vai perceber isso lá na frente. Não é? Deus sabe, na sabedoria dele, dar um passo atrás do outro. A paciência é uma virtude. Por isso que não se perde, né? Eu já perdi a paciência. Se você tivesse, não tinha perdido, porque virtude não se perde. Então, a gente não tem essa virtude da paciência que Deus tem de deixar cada coisa seguir o seu ritmo. Então, a gente tem essa afobação, não é? De ouvir falar, meu Deus, eu já ouvi isso num monte de palestras, não vai mais reencarnar na Terra, essa é a sua última reencarnação na Terra. Gente, bom senso, como que a gente pode afirmar uma coisa dessa? Não é? Kardec era o bom senso encarnado, já dizia Camille Flammarion, como que a gente pode falar, afirmar uma coisa dessa? A gente pode saber, sim, que o planeta está em transformação, que a gente já vê crianças com uma consciência ecológica, com uma consciência de amor pelos animais, por respeito à natureza, muito diferentes do que a gente era quando nasceu aqui nesse planeta. Então, a gente vê, sim, que está tendo essa melhora, que as pessoas são mais preocupadas, mas, ao mesmo tempo, gente, a gente não pode sair afirmando essas coisas loucas que nunca mais vai se reencarnar aqui na Terra. Não é isso, não é? Deus é Pai, Deus é bom, Deus sabe o que está fazendo, Deus está dando para a gente a oportunidade de a gente fazer o nosso melhor nesse momento. Se for, né,
né, de acordo com a vontade dele, que a gente não reencarne mais aqui, reencarne em outro lugar, vai ser assim. Não vai ser porque a gente quer ou não quer, porque a gente acha ou não acha que vai ser. Vai ser o que Deus quiser que seja. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça essa consciência. Estamos aqui. O que é que podemos fazer de melhor para contribuir com essa evolução do planeta? Mas antes, com a nossa evolução. Porque a gente não chega em lugar nenhum se a gente não melhorar, não é? A gente modela os outros, mas para a gente modelar o outro, a gente precisa se transformar de primeiro. Então, se a gente quiser ter um mundo melhor, se a gente quiser ter uma sociedade melhor, quem tem que mudar primeiro é a gente. Porque a gente só transforma quando a gente se transformou. E essa é a grande lição, não é? A progressão está aí. O que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia, de passinho em passinho, para a gente se melhorar e levar essa transformação para o mundo de acordo com o que a gente acredita. Alguma pergunta, gente? Estamos aqui no nosso limite do horário. Tudo bem para vocês? Nove e 25, era isso, né? Finalizamos, né? Acho que o pessoal está tímido, mas tem 2 lições para vocês reverem. A aula 3 e a aula 4, tá? Porque agora, tendo os fluidos, revejam que vai tudo fazer sentido, né? Agora ficou mais claro algumas coisas dos elementos, da progressão dos mundos, não é? Do fluido cósmico que já vem sendo falado para vocês. Então, agora vocês, por favor, revejam as aulas, como a Fernanda falou. A gente tem que ouvir, ler, estudar várias vezes. E mesmo assim, né? A gente às vezes tem dúvida, como ela falou, às vezes assim dá uma interrogação na Câmara de Paz, pergunta e todo mundo fala cri, 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 né? Até ressoar e poder lembrar das coisas, né? Porque é tudo mesmo muito complexo para nós ainda. Mas à medida que a gente vai estudando, a coisa vai fluindo, vai sendo melhor. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos finalizar? Quero agradecer vocês. Muito obrigada pela paciência. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, é só chamar, tá bom? Nós que te agradecemos, Fernanda, aula maravilhosa, deliciosa, super enriquecedora. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada ao João pela contribuição. É isso, gente. A gente está aqui junto, um contribuindo com o outro, não é? Então, vamos lá. Vamos encerrando, então, a nossa aula de hoje. Agradecendo imensamente a Deus a oportunidade desta noite, a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, de Jesus, nosso mestre amado e querido, agradecendo de uma forma especial aos nossos mentores espirituais, que nos ajudam e que nos auxiliam para que aqui estejamos também. Com certeza, há um esforço muito grande de toda a espiritualidade para aqui estarmos. Agradecer imensamente todo o carinho, toda a disposição, todo o auxílio também que recebemos da Fernanda neste aprendizado de hoje. Nesta aula bonita que clareou as nossas mentes, que expandiu ainda mais as nossas mentes, para que nós entendêssemos o que aqui estamos fazendo e como podemos ajudar o nosso próximo e também sermos mais felizes. E assim, agradecidos desta oportunidade maravilhosa,
nós vamos vibrando amor, vibrando alegria, vibrando esperança ao nosso planeta Terra, tão sofrido, tão machucado pelo momento da pandemia. Nós vamos vibrando intensamente. Para todos os governantes, este amor vai adentrando a mente e o coração desses governantes, para que eles despertem a responsabilidade assumida, para que possam, assim, realmente executar aqueles compromissos de auxílio a cada nação. E assim nós vamos continuando com essas vibrações de amor por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que clamam nos hospitais hoje, em sofrimentos por várias doenças e principalmente hoje pelo Covid, que vem arrebatando tantas pessoas. Sabemos que nada é por acaso, mas te rogamos, ó Pai, que essas pessoas recebam o fortalecimento necessário, o lenitivo aos seus males físicos aos seus males físicos e espirituais, e principalmente que tenham sempre vivos em seu coração a fé, a esperança, e que assim recebam de todos os mentores espirituais tudo aquilo que necessitam, junto deste amor que doamos. Vamos doando este amor, vibrando intensamente. Vibrar é doar, é emanar, direcionar aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão perdidos, perambulando, sem saber até por que aqui estão. Que eles possam ser envolvidos em cúpulas luminosas de muito amor e que possam também acalmar seus corações, suas mentes, despertando ao aprendizado terreno. Vamos vibrando, doando intensamente esse nosso amor a todos aqueles que se sentem sozinhos em seus lares ou em qualquer lugar, às vezes rodeado de pessoas e tão sós, que essas pessoas possam sentir o abraço amigo de seu mentor espiritual, esse bálsamo espiritual também que emanamos e que possa assim preencher estes corações em esperança, em fé, em amor. E assim nós vamos doando ainda aqueles irmãos que encontram-se nos cárceres, que eles também recebam essas vibrações, esse nosso carinho, para também despertar. Vamos assim vibrando agora por todas as casas de oração, em especial pela nossa que nos acolhe, o céu, por todos os trabalhadores encarnados, desencarnados, por todos os alunos e por todos os assistidos que nesse momento de pandemia, muitas vezes sentem-se isolados, sozinhos, que possam então receber esse lenitivo em seus corações. Nós vamos vibrando intensamente esse nosso amor aos nossos familiares. E vamos agora expandir em caridade ainda maior. Vamos vibrando intensamente para o João Paulo Tondonetti, que precisa recuperar-se do Covid, pela Débora Regina,
pela Giovana e o Matheus Tondonati, que estão também precisando, pelo Antônio Carlos Pinto da Ramada, que encontra-se na UTI, também vitimado pelo Covid, que ele possa se fortalecer, que seu perispírito possa ser recomposto e ele assim possa buscar as energias necessárias para a sua cura. Da mesma forma, também pelo Luiz Henrique Vale, marido da nossa companheira Rita Helena, que ele também seja envolto nesta cúpula de luz e que ele possa assim, receber tudo aquilo que ele necessita para a sua cura. Também ao Sheikh Kuzumhara, que também está na UTI, também passando pela gravidade da doença do Covid, que neste momento Jesus tenha misericórdia de todos eles e possam auxiliá-los em suas curas, assim como tantos outros que estão clamando pela cura, tantos familiares angustiados, que Jesus, os mentores de luz e todo esse amor que temos enorme aqui para doar, possam levar a cada um dos leitos todo este bálsamo espiritual. Também envolvemos em muito amor e carinho a nossa companheira Marinei, para que ela também possa se fortalecer, possa se equilibrar e possa ter sempre bastante perseverança neste aprendizado do curso do Básico 1, esse aprendizado para a vida, né? Aprendizado espiritual. E assim vibramos por nós mesmos, Pai. Pedimos as suas bênçãos que recaiam sobre nós, todas essas pétalas que estão espargindo dos nossos corações e indo aos 7 cantos do universo. E assim, humildemente, que cada um de nós seja fortalecido e amparado. Agradecidos dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha, aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que tenhamos uma noite de paz, de muitas bênçãos e uma semana muito maravilhosa para estarmos reunidos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, meus queridos. Que tenham uma maravilhosa. Oi, João. Pode falar. Vai alterar alguma coisa esses feriados antecipados aí que a prefeitura colocou? Acredito que não, né? Porque estava programado aula, a gente não conversou sobre isso. Você sabe alguma coisa, Rosana? Não sei. Vocês vão ter problema de estarmos reunidos na semana que vem, na segunda-feira? Não? Então, eu acho que mantemos, né? Eu vou conversar com o nosso expositor, que é o Mário, não é? E eu acho também que não haverá problema, mas caso haja alguma coisa, também perguntarei para o nosso coordenador, né? O nosso presidente, o Neco, mas eu acho que até segunda ordem, tá bom, gente? Mantemos a aula. Sandra, só uma coisa, o Mário até ele já confirmou a aula do dia 21. Então, a princípio, né? Tudo bem? Então, podemos manter, né, gente? E qualquer novidade eu escrevo no grupo. Beleza. Tá bom? Tá bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite, um beijo. Obrigada, deliciosa. Obrigada. Tchau. Ó, todo mundo ali, ó, tá mandando boa noite, abraços. Muito obrigada, Fernanda. Aula envolvente. Quero aprender mais. Que bom, graças a Deus.
Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo grande. Obrigada, Fê. Obrigada, Obrigada, Rita. Fernanda. Ritas, cadê a Rita? Se você puder, avisa as meninas lá do grupo do meu WhatsApp, por favor, para ninguém cair em golpe nenhum, tá? Porque eu não consigo avisar ninguém lá. Obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Muito obrigada. obrigada, João. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite, querida. Só vamos confirmar uma coisinha comigo aqui, Sandra. O Anselmo, ele faltou mesmo, né? Não estava aí? O Aldenor que estava, né? Não consegui. O Tenor estava. O Mas Anselmo... aquele WhatsApp que... o iPad, não sei o quê, né? É um que não tem... Galaxy, que não o Galaxy. Identificação é dele, é um Galaxy, né? Isso, e o Kleber, ele estava, você lembra? Claro, estava, eu anotei. Tá. A Érica faltou mesmo, né? A Érica faltou. Acho que ela vai desistir, né? Já desistiu, né? Eu até esqueci de falar das faltas deles. Tá. Ai, menina, nós estamos gravando ainda.